1 Pedro, capítulo 5, verso 8, versos 8 e 9, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 8 a 9. Eu não sei você, quantas experiências espirituais você já teve, quantas batalhas, mas eu já vivi um monte de coisa doida, né? Em tempos onde eu orava pela salvação da minha família, né? Eu já falei que várias vezes, uma família bem machucada, bem arrebentada e envolvida num espiritismo bem aprofundado. E eu, posicionado em Deus e aprendendo, novo convertido ainda, né, com os meus 3 anos de convertido, fazendo faculdade, trabalhando, liderando, né, iniciando um processo para liderar uma igreja, orando pela minha família. De repente mudou uma família embaixo de onde nós morávamos, e era uma família tinha uma mulher meio cigana que jogava búzios, carta, tarô, esse monte de trem aí. E era um povo, uma família numerosa assim, né? E aí eu lembro de um dia que eu cheguei em casa e eu estava até contando para o pessoal da secretaria essa semana atrás. E aí tava aquele cheirão de incenso na minha casa toda, sabe? Parecia que tinha acendido lá dentro. E eu fiquei irritado com aquilo e comecei a repreender, botei um louvor lá em cima, comecei a marchar feito maluco na minha casa. Eu falei, tá proibido de manifestar demônio aqui embaixo, essa mulher vai passar vergonha. E comecei a declarar ali sobre aquele ambiente, repreendendo a ação de Satanás, o engano, né, o espírito de adivinhação. Enfim, no outro dia eu vou sair para trabalhar e eu olho na frente da minha casa, tinha um terraço grande, e estava tudo cheio de vela, tinha caminhos de vela, tinha círculos, vários círculos de vela pingados assim no chão. Falei, ai não, aí vocês mexeram comigo. E aí veio aquele sangue quente para poder lutar ainda mais e, enfim, enfrentar toda aquela situação. E começamos a profetizar e a guerrear. Mas para encurtar a situação toda, eu não lembro o que deu, mas deu uma briga lá embaixo e eles acabaram mudando. Eu não sei nem até hoje, não sei nem o que deu. Mas era uma família cigano mesmo. Eram ciganos que tinham poder aquisitivo, carro, tinham várias coisas. Mas eu sei que eles brigaram lá, deu uma briga de família feia, eles mudaram da casa e saíram sem pagar aluguel e largaram tudo, né, daquele jeito. Mas enfim, o que eu quero dizer é que na nossa jornada com Deus existem várias batalhas, existem várias situações de crise, de guerra, várias situações que nos conduzem a lutas. E a gente precisa entender e não descansar em nenhum momento. Não estou falando de paranoia, de psicose, né, de ver demônio nas nuvens, mas o que eu quero dizer é que nós estamos em guerra. Ponto. Existe um adversário contra a sua vida. Ponto. Existe um investimento constante do inimigo em querer te destruir, em querer te roubar dos caminhos do Senhor, em querer te conduzir num caminho de erro, de engano. E o problema maior não é o inimigo, mas é nós aceitarmos a sugestão do diabo. Poucas pessoas que eu conheço viram o diabo em pessoa. Na verdade, eu não conheço ninguém que viu o diabo em pessoa. Mas poucas pessoas viram uma figura demoníaca de fato. Mas eu conheço muita gente que, às vezes, de dentro ou fora da igreja, tem caminhado com uma ideia ou assumindo sugestões que vêm das trevas. Assumindo comportamentos, ideias e cursos que não vêm do Senhor. E essa é a razão de muitos estarem em crise, muitos estarem em ruínas e muitos estarem sofrendo. Eu não sei se você já leu Deuteronômio 28, mas ele deixa bem claro nesse capítulo a consequência de alguém que vive em obediência e a consequência daquele que desobedece. Há um rabino que explica a razão do nazismo, fugiu o nome enfim, daquele crime que matou milhões de judeus, fugiu o nome. Mas enfim, do nazismo e toda aquela tortura e todas aquelas circunstâncias que aconteceram, esse rabino ele vai explicando em Deuteronômio 28 a consequência da desobediência e mostrando que cada fato que os judeus passaram
estão relacionados à desobediência desse povo a Deus. Quando nós olhamos para a história de Israel, nós vemos isso no Antigo Testamento todinho. E quando nós olhamos para os nossos dias, nós vemos a igreja de Cristo, vivendo circunstâncias ruins. Não que nossa vida deva ser mil maravilhas e só vitória e só sucesso, segundo a voz desse mundo. Mas quando a palavra diz que nós somos mais do que vencedores, isso não é um superpoder, isso não é uma realidade de ser inabalável, inatingível. Mas ser mais do que vencedor é uma consciência, porque tem a ver com uma posição. Aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. Estar em Cristo não é vir à igreja domingo para pagar os seus pecados. Estar em Cristo não é batizar e fazer parte de uma religião. Estar em Cristo é uma consciência de carregar Cristo. No entanto, recebe o poder para se tornar filho de Deus quem carrega Cristo. Aquele que crê e confia, e o sentido da palavra é carregar Cristo nos ombros ou consigo, dentro de si. Então, andar com Jesus me faz ser mais do que vencedor. Amém? E eu sou mais do que vencedor sobre a morte, sobre o pecado, sobre as aflições. Nesse mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque se eu estou em Cristo, ele venceu o mundo e eu venço o mundo com ele. Eu venço as aflições do mundo com ele. E assim nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Há uma herança nossa em Deus. E o nosso problema maior não é o diabo. E o que eu quero dizer é que ele existe, as suas obras existem, o seu poder é real. Mateus 4, Lucas 4 deixa claro o quanto o diabo transporta Jesus de um lugar para outro. Mas nós não vemos em nenhum momento a Bíblia dizendo tenham medo do diabo. Mas pelo contrário, quando nós lemos 1 Pedro ou Tiago também, eles vão dizer a mesma coisa. Eles vão expor a nossa realidade e dizer a necessidade de cuidado que nós precisamos ter. Porque no mundo em que nós estamos de guerra, eu preciso de uma consciência real ou bíblica de quem é Deus e do que nós estamos fazendo aqui. Porque a raiz de muitos problemas está dentro de nós, ou de todos os males, como diz Jesus, a raiz de todos os males, ou toda a maldade que ela vem do nosso coração. 1 Pedro, no capítulo 5, verso 8 ao 9, está aí projetado, ou na sua Bíblia, vamos ler aí, diz, sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deixa aberto aí. O que Pedro está dizendo na sua carta, Tiago vai dizer de igual maneira, e ambas as cartas são precedidas por um texto dizendo, olha, Deus resiste ao soberbo, Deus concede graça aos humildes, mas ele resiste ao soberbo, aos orgulhosos. Provérbios capítulo 3, verso 34 é o texto que Pedro cita, que Tiago vai citar então, e Deus então ele vai resistir àqueles que são presunçosos, aqueles que são orgulhosos, e isso não tem a ver com o rico, com a pessoa que é snob, mas o orgulhoso é aquele que não admite sua dependência de Deus, ou que decidiu andar sem Deus. Nós já pregamos isso aqui algumas vezes. E a Bíblia está dizendo, eu resisto ao soberbo, concedo graça, favor ao humilde. Mas eu resisto ao soberbo. E aí ele vai dizer, olha, o diabo ele está ao derredor, rugindo como um leão. Eu já fui fã de leão, assim, de assistir Discovery Channel e aqueles monte de canais vendo leão e savana, né? Está na minha lista de sonhos, né? Ir na África fazer um safari, né? Gabriel Viagens um dia vai nos levar lá. E aí, o ponto é que você vê que o leão, ele tem um território enorme, quilômetros de território, onde tem fêmeas e tem filhotes deles ali. E o leão, que é o chefe ali, ele dá o seu rugido, né? E ele tem uma estrutura física ali que proporciona ecoar o seu rugido pela savana, onde homens ouvem a 8 quilômetros.
A 8 quilômetros, daqui Iriri dá 8 quilômetros. Então lá um leão rugindo lá em Iriri, você vai ouvir na savana o sonzinho. E por que ele faz isso? Porque ele está demarcando um território. Só que da mesma forma que ele está demarcando um território, os outros leões mais novos, eles ficam ali atentos. Porque existem leões que já estão velhos e o rugido não é aquele rugido mais rouco, mais fraco, sem potência. Eles começam a ativar dentro deles, opa, surgiu uma chance de eu dominar esse território. E aí começa a ter as guerras entre o chefe daquele ambiente e um leão novo querendo conquistar as fêmeas, enfim. Não é aula de leão, não. Mas o que eu quero dizer com isso é que o diabo, ele é um falso leão, ele é um leão velho querendo dominar o território. O diabo, ele não tem autoridade sobre um território. O diabo, ele é uma voz de engano, de mentira. O diabo é alguém que está tentando, por meio de acusação, como diz Apocalipse, o diabo nos acusa de dia e de noite, tentando nos destruir, tentando nos fazer desanimar, abandonar o curso. Mas graças ou por causa do sangue de Cristo e pelo testemunho da palavra, pela consciência na palavra, pelo entendimento da palavra e vida conforme a palavra de Deus, nós vencemos a acusação do maligno. Amém? Há um livro, e o livro é Neemias, que para mim é um dos livros mais fantásticos quando fala dessa realidade espiritual que nós estamos. Por quê? Porque nós somos chamados para um propósito. Você foi chamado, ou você deseja, tem pessoas que nem sabem, mas elas perseguem o desejo de ser família, elas querem a todo custo ser família, elas querem casar e ter família, e isso é algo do Senhor gerado dentro de nós, porque é um ambiente que o Senhor criou para ele estar e para ele se revelar. E dentro do ambiente familiar existem várias circunstâncias que vêm como crise, que vêm para abalar, seja o casamento, seja na criação dos filhos, interferências ao longo da vida. E espiritualmente a gente precisa estar atento e saber lidar e lutar com essas realidades. Quando aqui Pedro está dizendo, olha, o diabo está ao derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa devorar, e aí a palavra, a solução ou a estratégia é, resistam-lhe permanecendo firmes na fé. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé. Em Tiago ele vai dizer, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, o princípio é me submeter à palavra, à instrução, à vontade do Senhor, porque me submetendo à palavra do Senhor e permanecendo submisso, ou seja, ouvindo a vontade de Deus e obedecendo, eu permaneço, e permanecendo firme na fé, eu vou então fazer com que o diabo desista. Isso está ali em Mateus capítulo 4, quando Jesus passa 40 dias de tentação e o diabo oferecendo tronos, reinos, poderes e várias coisas, Jesus ele não se defende, ele não recorre a poder, ele não chama os anjos, ele não faz nada, senão dizer a palavra de Deus diz é isso. E o que eu tenho que me submeter é a isso. E em todo momento Jesus diz, eu conheço a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que eu faça isso, é que eu esteja nessa posição. E ele então não entra em guerra, em embate, ele não disputa nada com o diabo. Ele simplesmente sustenta a sua posição, nos ensinando como vencer na nossa jornada. A partir daí há duas situações. Deus te deu um chamado e um propósito, sua família tem um propósito. Seus filhos não são qualquer tipo de pessoa, eles têm algo do Senhor neles, eles são preciosos, são herança que o Senhor deu, amém? Os seus filhos são herança que o Senhor deu. Eu creio muito nisso. Eu orava por filhos mesmo antes de ser casado. Eu creio muito nisso. E eu tenho plena certeza de que os meus filhos e os seus filhos, eles carregam algo de Deus para cumprir na sua geração. Ou seja, eles têm um propósito de edificação. Eles têm um desafio na vida deles de edificar para o Senhor ou em nome do Senhor. Amém? E dentro disso,
o livro de Neemias deixa muito claro essa realidade quando Deus chama Neemias para dizer Neemias, ou melhor, Neemias então descobre a realidade que os muros em volta de Jerusalém estavam em ruínas e Deus vai e diz, olha, perdão, Neemias descobre e Neemias ora a Deus se posicionando para dizer, Senhor, olha a realidade desses muros. A culpa não é do Senhor, eu sei de quem é a culpa, eu sei o porquê disso tudo. E nós vamos lidar com isso. Nós vamos ler o capítulo 1, esse momento específico de Neemias, porque só ali já há uma profundidade de princípios e lições para nós, muito, muito profundas para a vida familiar. Porque a crise conjugal, a ruína de casamentos, ela está muito relacionada às questões espirituais. Como eu disse, eu venho de uma realidade de família muito envolvida com essas coisas. E, ao mesmo tempo, eu sei de várias, dentro do mesmo centro espírita que meu pai ia, de pessoas que tinham um ministério, um chamado de destruir casamentos. Então, elas eram usadas para isso. Eu já ministrei libertação em pessoas, ou expulsar demônios de uma pessoa que ela carregava 2 espíritos específicos. Um era como se fosse um cafetão e o outro uma pombagira. O cafetão dizia, olha, você vai para tal lugar, lá vou te mostrar uma pessoa. E geralmente o que essa menina falou são pessoas casadas. E quando ele ia mostrava aquele ali, ela ia então recebia aquela pombagira, um espírito de encantamento para você entender, e então ela ia para se relacionar com um homem casado, visando destruir casamentos. Parece história de filme, mas é vida real, está para todo lado. E o grande problema é o quê? Que nós muitas vezes somos indiferentes a essa realidade ou não estamos prontos para lidar com essa realidade. O diabo está trabalhando para destruir. Ele está rugindo, procurando a quem ele possa devorar. O que você tem feito? Essa que é a questão. Qual é a sua posição? Jesus, ele é vencedor. Jesus lidou com todas as coisas. Ele diz que vocês serão mais do que vencedores se há uma condição. Se vocês de fato estiverem em Cristo. Se vocês de fato aprenderem a lidar com a realidade espiritual. Se vocês de fato tiverem um coração humilde. Porque muitos, apesar de estarem dentro da igreja, sustentam o orgulho de não se submeter aos princípios de Deus, mas de permanecer indiferente à voz do Senhor, à condução do Senhor. E Deus quer conduzir sua família em triunfo. Deus declarou uma palavra desde Abraão sobre a sua casa, dizendo, vocês são benditos, e serão benditas as famílias da terra a partir de você, a partir da sua casa. E o que o diabo quer? É procurar uma família para ele destruir, para que sirva de vergonha, e não de modelo, de exemplo. Abra comigo o livro de Neemias, no capítulo 1. Neemias 1, verso 5. Neemias, capítulo 1, verso 5. Amém? Amém? Neemias descobre, então, que estava tudo em ruínas. E aí inicia o seu projeto, o seu chamado, o seu propósito diante de Deus, dizendo, eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações.
Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem, no caso do rei. Neemias foi num tempo onde a Babilônia vem e toma vários como escravo. Neemias é um destes, e Neemias nesse tempo servia como escravo. E ele então descobre que a cidade estava em ruínas, e descobrindo isso, ele então se posiciona diante de Deus em oração. E uma das coisas que ele diz é: Senhor, o teu povo deixou de te ouvir, deixou de obedecer. E o Senhor diz que se te obedecermos, teríamos uma realidade, mas se desobedecermos, nós seríamos espalhados por todos os lugares. Mas voltando em arrependimento ao Senhor, o Senhor nos uniria de novo. E Neemias traz essa realidade, ele vive essa realidade mais adiante. Mas o que eu quero que você entenda é que em toda essa história de Neemias tem vários princípios para a sua vida, para a sua casa, porque nada mais é do que um homem com um propósito diante de Deus, trilhando guerras e situações que ele não era responsável, mas todo homem que é chamado por Deus, ele é chamado para lutar guerras que não são deles necessariamente, e não foram provocadas por ele necessariamente, mas eles são chamados para andar em obediência aos princípios, de tal modo que haja uma conversão, uma mudança de cenário, de realidade. Deus quer mudar as realidades da nossa casa e das famílias de Anchieta, amém? E o Senhor conta comigo, com você. Não para vir à igreja, mas para assumir princípios. Quando a palavra está dizendo permaneçam firmes, o diabo está rugindo como um leão procurando. Permaneçam firmes, resistam-lhe como? Permanecendo firme na fé. Nós pregamos outro dia aqui sobre a perspectiva da fé. A gente foi criado a ter fé, naquilo que são crenças, são coisas que nós conhecemos, mas que nós não conhecemos de um relacionamento com o Senhor ou da palavra do Senhor. Nós ouvimos falar que Deus faz e nós passamos a crer que Deus faz. É como Marta e Maria, quando Lázaro morre, elas chegam e dizem: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o Senhor poderia ter curado. E Jesus diz que pode ressuscitar, mas naquele dia o Senhor vai ressuscitar. Elas tinham uma crença em Jesus, mas não uma confiança firme, uma posição firme na fé de que o Senhor poderia ressuscitar Lázaro. E é assim que muitas vezes nós vivemos achando ou crendo que Deus pode fazer, mas não numa confiança firme de quem é Deus e do que Deus nos chamou para fazer. Muitas pessoas têm medo de morrer, estão ansiosas no nosso tempo. A ansiedade é a maior doença do mundo e no Brasil tem um dos maiores índices. E, irmãos, não estou aqui diminuindo suas dores, já sofri de ansiedade. Mas o Senhor me libertou quando eu entendi o nível de amor e paternidade. Quando eu entendi que eu poderia confiar nele. Quando eu tive um relacionamento genuíno com Deus e experiências dentro desse relacionamento, me provaram que eu poderia confiar minha vida a Ele. E confiando minha vida a Ele, a ansiedade sumiu. Ela deu lugar agora a uma firmeza, não em mim, não nos meus potenciais, mas naquilo que Deus pode fazer. Eu não sei em quem você tem confiado nesses dias. Eu não sei se você é uma das pessoas que está sofrendo de ansiedade, tomando seus remédios. E volto a falar, não estou aqui diminuindo suas crises e realidades. Mas nós precisamos ser um povo que vive firme na fé. Que tem uma fé firme. Você tem uma fé firme. As pessoas por aí dizem: eu tenho muita fé em Deus. Eu tenho muita fé em Deus. Mas Tiago, ele nos questiona, ele nos exorta, dizendo: você tem fé? Mostre as suas obras. Porque alguém que tem fé em Deus, ele vive num relacionamento com Deus de tal forma que ele tem experiências. Neemias, ele ora dizendo: Senhor, concede
faz com que hoje esse teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem, do rei. Obrigado, meu irmão. O Espírito te revelou aqui. Estava colando o motor já. Hoje eu gritei muito no louvor ali. Neemias está orando, Senhor, faz com que eu seja bem-sucedido com o rei. Eu não posso pedir nada a ele, mas me dá vitória nesse sentido. Abre o coração dele, Neemias está ali, à disposição do Senhor. Ele poderia chegar diante do rei e pedir misericórdia. Mas o rei chega e fala, o que foi, Neemias? Está tristinho hoje? Ele, Senhor, como é que eu vou ficar feliz? Minha família está lá, minha cidade, sabe como é que é? Mas deixa para lá. E aí o rei Artaxerxes, ele vai e diz, não, peraí, me diz mais aí. Se você quer me ajudar, então me dá madeira, me dá pedra, me dá autorização. E Neemias sai pedindo tudo. E o rei concede tudo que Neemias pede. E Neemias, quando sai, ele deixa de ser copeiro. Agora ele passa a ter a autoridade de um governante naquela jurisdição, naquele ambiente. O rei deu cartas dizendo, Neemias tem autoridade para restaurar os muros. A cidade agora está debaixo da autoridade de Neemias. E tudo que ele precisar, onde tem madeira, vai dar madeira, onde tem gente, vai vir gente. E Neemias agora tem a autorização do rei, porque antes ele teve a autorização do rei dos reis. E essa é a posição de alguém que anda firme em Deus. Ele não para diante dos obstáculos. Ele procura sempre o Senhor. Ele procura sempre estar debaixo da autoridade do Senhor. É como andar sobre as nuvens no deserto. É como Jesus dizer, não, a vontade do meu Pai, a minha vontade é fazer a vontade do Pai, a gente anda junto. Não tem diferença. O meu estilo de vida é aquele que o Pai teria se estivesse no meu lugar. O que eu falo é o que o Pai falaria se estivesse no meu lugar. Esse é o lugar que eu e você precisamos estar. É esse o lugar que nós resistimos ao diabo, é fazendo a vontade de Deus, porque fazer a vontade de Deus não é viver em paz e mil maravilhas e não tem nenhum problema. É matar um leão por dia, né? Aquele slogan de empreendedor brasileiro. É de pastor também. A realidade de Neemias é que ele não para, e enquanto ele está fazendo com autorização, ele começa a lidar com os invejosos, com aqueles que tinham uma arrogância, um orgulho, dizendo, vocês estão achando, né, que vão, né? Eu falei, Neemias, você está se rebelando, está criando um motim aí. E ele começa a trazer várias acusações. Quando você lê o livro de Neemias, você vai vendo Sanbalate, Tobias, que são figuras emblemáticas nessa história, que são a mesma expressão do leão, do diabo como o leão rugindo, procurando alguém para destruir. Ele não tem autoridade ali, mas ele está em todo momento. Sanbalate e Tobias estão afrontando Neemias. Estão querendo parar Neemias no curso da sua história, do seu propósito. Em todo momento eles estão querendo afetar, olha, nós vamos invadir tudo. E Neemias põe todo mundo trabalhando com a arma na cintura ou com uma espada na mão e a colher de pedreiro na outra. E o muro vai avançando e eles vão tentando e falando mentiras e falando, vocês acham que vocês vão servir a Deus aí? Vocês acham que vocês vão voltar a ser povo? Vocês não são ninguém. E ele começa a afrontar de diversas maneiras e Neemias não para de fazer aquilo que o Senhor lhe chamou para fazer, mas ele permanece firme na fé. Ele não oscila emocionalmente, ele não dá lugar à voz do diabo. Ele não se torna ansioso, até porque o plano dele é encurtado, vira 52 dias, o muro todo parece estar restaurado. E os inimigos ficam endemoniados de ver aquilo. A Bíblia fala que os povos em volta ficam em agonia, eles ficam indignados, irados, porque Neemias foi bem sucedido. Você precisa entender os lugares que Deus quer te levar. Porque se houver inveja à tua volta, não é para você desanimar, é para você permanecer firme. Amém? Pastor, inveja pega? Pega. Pega gripe, pega tudo. Inveja pega se você der lugar à inveja, porque a inveja nada mais é do que o rugido de um falso leão na sua mente.
A inveja nada mais é alguém que está contra ou sendo posicionado pelo diabo contra o curso da sua vida. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra modelos espirituais, arquétipos. São demônios que trabalham na mente das pessoas e estabelecem comportamento. A inveja não é caráter, não é. É o caráter do diabo na vida de uma pessoa. Porque são pessoas dispostas a fazer a maldade na vida de alguém que não lhe fez nada. Isso é maligno. Amém? Então não se preocupe com a inveja à sua volta, não se preocupe com o rugido do leão à sua volta. Você está andando debaixo de autoridade, amém? Você está autorizado para agir, para fazer, você está em linha, alinhado com o curso do Senhor, com o chamado do Senhor para a sua vida. E aí não há o que temer. E aí você não tem que sentir medo, mas você precisa avançar e buscar no Senhor estratégia. Ah, mas eles estão me afrontando. Diga, Senhor, eles estão te afrontando. Porque eu estou alinhado com o Senhor. O que você faz a mim, você faz ao Senhor. Amém? Você pode dizer isso? No seu dia a dia, você pode dizer isso, Senhor, eles estão me afrontando. Senhor, eles estão se levantando contra mim, mas eles estão levantando contra o Senhor. Eu e o Senhor estamos num relacionamento íntimo. Nós estamos alinhados. Nós somos um. A nossa jornada em Deus é de edificação. Você foi chamado para edificar, para construir. Em vários momentos da Bíblia há um apontamento, um chamado a buscar a sabedoria para edificar. A buscar uma posição para edificar, dizendo, olha, vocês estão sendo edificados sobre um fundamento. E o fundamento é Cristo. E sobre Cristo foi colocado um fundamento apostólico e profético. Olha, vocês têm dons espirituais, existe um fundamento, é o amor. Portanto, se você falar em línguas, profetizar é o seu corpo para ser queimado. Fora do fundamento, fora do lugar de edificação, está construindo casa sobre areia, vai cair. É um ministério já com curso de fracasso. Nós precisamos estar de fato alinhados com o Senhor. E o alinhamento com o Senhor tem a ver com mansidão e humildade. É o princípio de Cristo dizendo, olha, vocês estão sobrecarregados, venham a mim, eu sou manso e humilde de coração. Aprendam comigo a ser manso, aprendam de mim. Ou seja, pega algo de mim e coloca em você o quê? Mansidão e humildade. Manso e humilde de coração. E assim vocês vão ter um fardo leve, um jugo suave. E assim vocês vão viver uma vida estável, equilibrada, de paz e de crescimento, de edificação a partir do fundamento correto. As pessoas estão frustradas dentro dos seus casamentos. As pessoas estão frustradas na família que eles escolheram. As pessoas estão frustradas depois de terem edificado tanto tempo, mas, sabe, chegou aquele rugido do leão, chegou aquele assombro dizendo, não vale a pena mais essa família, ou não vale a pena mais ser o marido ou a esposa, ou estar nesse ambiente. Aí vem aquela ideia do inferno. E nada mais é do que uma sugestão de ruína e não de edificação. E o que o Senhor tem para nós não está no caminho ou no curso daquele que tem uma falsa autoridade sobre as coisas. O diabo vem para tentar Jó. E quando ele chega diante de Jó, ele não pode, há uma cerca espiritual. Porque Jó estava posicionado diante de Deus e o próprio Deus diz, Jó é reto. E quem é reto está no caminho da retidão, da justiça. Jó é íntegro. Jó se desvia do mal. Jó me teme, ou seja, Jó me considera antes de tomar suas decisões. E Jó é abençoado em tudo que faz, porque quem está alinhado com Deus vai ser abençoado. Porque Deus é bênção. Se você está com Deus, você está abençoado. Você não precisa comprar a sua bênção. Você não precisa se sacrificar para ser abençoado. Você não precisa correr atrás de bênção. Muitos, quando diante de guerras espirituais, eles querem, Deus me dá poder para vencer os meus inimigos. Mas eu nunca vi em nenhum momento da Bíblia homens falando, Senhor, me dá poder.
Pelo contrário, todas as grandes vitórias e excelentes vitórias foram homens se submetendo em obediência. Corações humildes dizendo, Senhor, o que eu faço? Porque eu só tenho uma certeza, eu só tenho uma convicção, a minha confiança firme, a minha fé é de que o Senhor vai me dar a vitória. E Davi vence, e Gideão vence, e todos esses homens venceram porque eles estiveram debaixo da vontade de Deus, em submissão à vontade de Deus. É onde nós prosperamos, e é onde nós somos bem-sucedidos. Mas todas as vezes que nós somos arrogantes e decidimos por conta própria, é onde Tiago vai dizer, por isso que vocês pedem e não recebem. É onde ele vai dizer, por isso que há mais guerra do que edificação, do que crescimento, do que o sucesso, do que o alcance dos planos de vocês, porque vocês são gananciosos. E Tiago vai dizendo, vocês estão procurando algo para si, querendo algo para si. Vocês estão querendo fazer a bênção de vocês. Vocês estão querendo ser abençoados na força do seu braço. E esse é o orgulho do homem. Esse é o orgulho de Saul, querendo fazer uma estátua para si, dizer, não preciso de sacerdote, não preciso de obedecer nada de Deus, agora eu vou seguir o meu curso. E aí o que acontece com Saul, um homem cheio do Espírito que profetizou, ele passa agora a estar vazio de Deus e pelo contrário, agora ele está endemoniado, ele está cheio de demônios. E o fim de Saul é cair sob sua própria espada e desfrutar de ruínas, de uma vida miserável. Seu fim é uma miséria, é uma vergonha. Mas o que Deus chama Saul é para ser um homem de intimidade com ele, um homem de obediência. O que Deus chama Davi, o homem segundo o seu coração, e promete, Davi chega para Deus e diz, Deus me promete uma coisa, sempre vai haver um descendente meu no trono, eu vou trabalhar, Deus, eu vou me doar, tudo que eu tenho é seu. Aquilo que a gente canta, Davi já cantava lá atrás, ele pega bois e animais e seu tesouro, e ele doa muito do que ele tinha para a construção do templo. E ele diz, Senhor, você me promete que sempre vai haver um descendente meu no trono? E Deus diz, prometo, desde que eles me obedeçam, desde que eles andem debaixo da minha vontade, desde que eles estejam debaixo do propósito de edificar. E aí Salomão vem, edifica e vai, até que começa a desviar desse curso. E a história da descendência de Davi vai se degradando ao longo das gerações que vão vindo, até que não se vê mais descendente de Davi no trono. A nossa vitória está em obedecer o Senhor. Amém? A nossa vitória está em fazer com que a vontade do Senhor se cumpra em nós. É sério isso. Procure muito mais do que o poder de Deus, a orientação do Senhor sobre sua vida. É muito mais importante a orientação, a voz do Senhor, a direção, a confirmação do Senhor para a sua vida é muito mais importante do que você buscar o poder do Senhor. Porque Ele habita em você. Amém? O Espírito Santo habita em você. Acabei de dizer, Saul estava cheio do Espírito, estava profetizando em nome do Senhor. Mas no meio do caminho ele desistiu de ouvir o Espírito que estava dentro dele, para ouvir a sua ganância, para andar segundo sua vaidade e orgulho. E ele se perde do Senhor. Você foi chamado para edificar, e uma obra de edificação tem a ver com vencer as suas guerras internas. Nós já vamos concluir. A igreja está com cara de edredom hoje. Todo mundo com cara de edredom. As guerras interiores, as guerras que nós temos externas, melhor dizendo, elas são uma consequência da falta de vitória interna. As guerras que você não vence aqui dentro, elas vão se tornar batalha fora de você. As crises conjugais, a educação errada dos filhos, a edificação errada dos filhos e tantas outras coisas, elas estão relacionadas com guerras internas não vencidas. Guerras internas que estão sendo tratadas no oculto, nas trevas,
onde o príncipe desse mundo trabalha. O diabo, o príncipe das trevas. E aí as pessoas querem ser bem-sucedidas e vencer e edificar em família. Mas cheio de coisas, ou muito mais alinhada com as coisas das trevas do que com as coisas da luz. Muito mais alinhada às coisas do diabo, para ser claro, do engano, do enganador, do que com as coisas de Deus. E é onde nós precisamos de fazer uma reflexão, se há, de fato, ganância, egoísmo, porque várias pessoas da Bíblia estiveram muito próximos e caminharam muito certos. Como o próprio Judas. O que traz Jesus? Ele andou com Jesus, ele viu todo o milagre de Jesus. Ele vivenciou várias coisas que nós nunca vimos. Ele andou com o próprio Jesus. Mas o que ele sustentou foram as coisas ocultas do seu coração. Ganância, cobiça, avareza. Geazi estava sendo discipulado por Eliseu, um profeta de porção dobrada. Um homem que fez milagres. Eliseu era tão cheio da glória de Deus que quando Eliseu morre, eles estão fazendo o enterro ali de Eliseu. E aí eles pegam um homem e o inimigo vai invadir, e esse homem morto toca nos ossos de Eliseu e ele ressuscita. Tamanha glória impregnada no corpo, na carne, nos ossos de Eliseu. Mas Geazi, andando com Eliseu, ele se corrompe por prata, por roupa, por coisas, e se desalinha com o propósito. Eu posso aqui ficar falando N nomes, Ananias, Safira, Sansão, Saul, enfim. A ideia não é mostrar o erro, mas é apontar o que nós precisamos hoje, parar para ouvir o Senhor e sermos obedientes. Obedientes. Senhor, o Senhor prometeu a nós, e se nós obedecermos, o Senhor, ainda que nós estivéssemos espalhados, desconectados, fora do propósito, fora do lugar de edificação, o Senhor nos ajuntaria de volta. Mas o Senhor também disse que se desobedecermos, seríamos nós espalhados. Quando eu leio o livro de Neemias e ao longo da caminhada, atendendo famílias, pessoas, você vê famílias desconectadas, dispersivas, afastadas, filhos que saem em rebelião de casa e toda aquela crise. No fundo, é falta de alinhamento com a vontade de Deus, é desobediência a princípios. A raiz de muitos problemas, ou da maioria dos grandes problemas familiares, está em obedecer ao Senhor. Ser família, sobre todas as coisas, é edificar. E para você edificar, você precisa ouvir a voz do Senhor. Por isso ele disse para o homem, você é um sacerdote do seu lar. Ou seja, você é alguém que está apto para ouvir Deus e falar em nome do Senhor na sua casa. O que o leão tem feito? Rugido na mente dos homens, dizendo, ei, você não tem vida com Deus. Ele vem rugindo, dizendo, ei, você não tem uma vida santa. Ele vem enganando a muitos e aprisionando muitos num lugar de incapacidade, por causa das suas falhas. Mas Jesus diz, aquele que está em mim é mais do que vencedor. Isso não significa ser perfeito, mas significa vencer as suas guerras interiores, se posicionar em obediência e ser de fato um sacerdote na sua casa. Amém? Eu quero orar com você. Isaías diz, tire a poeira, se coloque de pé e olhe e creia, Deus está fazendo coisa nova.